Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale. Agora são 10 horas e 37 minutos. E nós vamos continuar hoje com a nossa série sobre a radiologia intervencionista. Hoje vamos falar sobre o tratamento do câncer. E quando falamos em tratamento do câncer, normalmente pensamos em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Mas os avanços da medicina têm ampliado as possibilidades terapêuticas e permitido abordagens cada vez mais precisas e menos invasivas. Uma dessas áreas é essa que a gente está tratando aqui hoje, que é a radiologia intervencionista, especialidade que usa métodos de imagem para realizar procedimentos capazes de diagnosticar e tratar diferentes tipos de tumores, muitas vezes com menor tempo de recuperação e menos impacto na qualidade de vida dos pacientes. Bom, para a gente entender como que essas técnicas atuam no tratamento do câncer, nós estamos contando agora com o Dr. Charles Surstrassen, que é diretor da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a SOBRICE, e é também especialista em terapias oncológicas minimamente invasivas. Bom dia, Dr. Charles. Luciana, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Muito bom dia, muito obrigada, pelo seu tempo aqui no CBN Saúde para trazer esse tema tão importante, quantos avanços estamos aí nessa área. E aí eu gostaria de entender como é que a radiologia intervencionista atua no tratamento do câncer, doutor? Bom, é um tema bastante empolgante esse, o que a gente pode oferecer de melhor, para poder tratar o câncer. E a radiologia intervencionista, como você bem introduziu, a senhora bem introduziu, usa a imagem para fazer procedimentos minimamente invasivos com esse entendimento de produzir resultados tão bons quanto as outras opções, mas que ao mesmo tempo tragam menos efeitos colaterais, menos riscos, uma experiência melhor para o paciente, Então, a radiologia intervencionista começa a oferecer cuidado do primeiro momento do paciente com câncer através do diagnóstico. Para se poder tratar adequadamente um câncer, primeiramente a gente precisa saber exatamente o tipo de câncer que a paciente tem. E ainda mais hoje, em 2026, existem testes ainda mais acurados, que não só o tipo, mas dentro daquele tipo, qual o subtipo molecular esse paciente tem e daí poder escolher a melhor forma de tratamento. Então, a primeira forma é no diagnóstico, é na produção de diagnóstico. Antigamente, o paciente precisava ser submetido a procedimentos cirúrgicos para se obterem essas amostras. Hoje não. Hoje, com anestesia local e uma punção guiada pelo ultrassom, pela tomografia, se consegue obter a amostra e para dar o diagnóstico. E agora vem a parte mais interessante, que são os processos terapêuticos, métodos, por exemplo, guiados pela tomografia, a gente consegue, vamos dar um exemplo, um tumor hepático. A gente pode colocar uma agulha guiada por tomografia e ultrassom numa lesão hepática, num câncer hepático, e pelo efeito térmico conseguir a destruição desse tumor com resultado equivalente à cirurgia, se tiver algumas características que a gente vai poder comentar depois. São os métodos que a gente fala percutâneos. E do outro lado tem os métodos endovasculares, que o médico radiologista ele realiza um cateterismo por um acesso vascular no punho ou na virilha, e se injeta o contraste, e o contraste consegue, com o catéter já na artéria nutridora do tumor, e o contraste consegue determinar qual que é o ramo vascular que leva o sangue para aquele tumor especificamente, e com o microcatéter já dentro desse raminho vascular, se pode administrar um agente antitumoral, que também tem a capacidade de destruir aquele tumor, de controlar aquela doença, e num processo também que tem menos impacto para a qualidade de vida do paciente, porque afinal é um processo com
com anestesia na virilha, às vezes precisa ser uma anestesia um pouco mais, uma anestesia geral às vezes, mas que normalmente a alta no dia seguinte, sem necessidade de grandes cortes, sem necessidade de internação de UTI. Então, tem esse contexto, né, de entregar resultados de longo prazo, em processos com menos risco e com uma melhor experiência do paciente. Muito bem, doutor. E aí, embora, né, a gente veja tantos avanços, ainda é um procedimento pouco conhecido. Como é que vocês estão fazendo para difundir isso? Como é que isso está chegando para a classe médica e até mesmo para a população em geral? Então, Luciana, é uma especialidade muito jovem. A especialidade tem 30 anos. Então, as pessoas ainda não sabem, não conhecem a especialidade. Não só a população, mas a comunidade médica em si também, né? Nem sempre tem o total conhecimento do que é especialidade, o que é especialidade, quais as possibilidades de tratamento, como ela pode ajudar os pacientes. E isso é um papel da sociedade que vem tendo ações, né, assim, na imprensa, ou também no meio médico, através de congressos, de eventos, para os próprios médicos conhecerem, né, a especialidade. Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, isso já é mais difundido, é mais conhecido. Ainda no Brasil, a gente tem ainda dificuldade para poder mostrar para a própria comunidade médica o que o radiologista intervencionista faz. E aqui a gente tem uma questão importante, que uma coisa é a realidade, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas quando a gente vai para outras regiões do Brasil mais afastadas, isso ainda é mais complicado. Ainda a gente carece de profissional no Brasil, a gente tem pouco mais de 500 especialistas no Brasil, que são especializados no tratamento do câncer, menos ainda. Então a gente tem ainda bastante trabalho para fazer na intenção de dar conhecimento para a comunidade médica, de treinar profissionais e de poder oferecer para a população essa especialidade que não atua sozinha, né? Claro que não, no cuidado do câncer, mas um time multidisciplinar, né? Onde participa o oncologista clínico, o hepatologista, o cirurgião, os outros profissionais, é claro, a enfermagem, né? Fisioterapeuta, no contexto, né, de cuidado do paciente oncológico, que é complexo por natureza, pela natureza da doença em si. Sim, e quando a gente fala dos tipos de câncer, né, quais outros tipos, além do que o senhor já trouxe aqui, essas técnicas costumam ser eficientes? Então, olha onde é padrão, né, de tratamento, vamos dizer assim. O câncer hepático é uma das principais doenças que a especialidade vem ajudar no contexto de tratamento, né? E aí, quando a gente fala do câncer hepático, é o câncer que se origina no fígado, que é o hepatocarcinoma, ou mesmo as metástases hepáticas de outros órgãos, principalmente o câncer coloretal, que é o terceiro câncer mais frequente na população, né? As outras áreas também que a radiologia intervencionista, a gente está falando de processo terapêutico agora, né? Também tem uma participação bastante importante no câncer renal, como opção a cirurgia, ao invés do cirurgião operar o paciente, ou pode ser por via aberta ou via laparoscópica ou robótica. A nossa opção é colocar uma agulha e fazer uma ablação com o método térmico, uma agulha guiada por tomografia, se posiciona no tumor e produz aquela destruição do tumor. Pode ser tanto por calor ou por frio, né? Na questão do câncer renal. O calor, produzir calor e destruir o tumor, o frio fazer a crioablação, chama, né? Uma bola de gelo, onde essa bola de gelo destrói o tumor e também as margens em volta do tumor. Como é que chama, doutor? Crioablação. Uhum. Outra situação que também a metástase pulmonar também é um papel importante da ablação. Ao invés de uma cirurgia aberta ou videolaparoscópica, onde se precisa retirar um segmento do tumor que envolve o tumor e a margem que é necessária para eliminar
aquela lesão, é possível também, guiado por tomografia, se colocar uma agulha e, pelo calor, essa ablação por radiofrequência ou por micro-ondas, destruir aquele tumor da mesma forma, sem precisar de um processo mais complicado, que seria o processo cirúrgico. Então, é claro que todas as situações que eu comentei têm as indicações precisas, né? Então, é importante deixar claro para a população que não seriam todos os casos factíveis. Cada uma dessas situações, seja no fígado, seja no rim, seja no pulmão, tem as indicações precisas e que envolvem o tamanho dos tumores, envolvem a localização das lesões, o conhecimento da equipe que está cuidando do paciente. Como eu comentei aqui, em São Paulo, as equipes estão bem treinadas, no Rio, mas daí a gente vai para um outro lugar que às vezes o médico talvez não tenha tanta familiaridade. Então, tudo depende, né? Isso que é importante deixar claro para as pessoas não acharem que o meu problema não seria. Às vezes depende da situação e depende da realidade de cada local também. Certo. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse alguns procedimentos aqui, por exemplo, ablação tumoral, como que é feito esse procedimento? Vamos começar pela ablação. A ablação é um método térmico, tá? A ablação tem dois principais, a radiofrequência, que foi o primeiro precursor, e agora a gente tem a micro-ondas. Micro-ondas, ela dá calor mais rápido e ela tem mais energia, então ela é um método mais moderno, consegue ter um resultado um pouco melhor do que a ablação pela radiofrequência. Então, como é que é o procedimento? Normalmente, o que seleciona, dar o exemplo do tumor hepático. Os pacientes precisam ter lesões pequenas, porque lesões grandes, o calor ele se dissipa e acaba não conseguindo destruir o tumor todo. Lesão pequena, eu digo, menor que 3 centímetros, idealmente. Pode ter mais de uma lesão, pode ter até 5 lesões, então o médico pode tratar até 5 lesões no mesmo procedimento. E daí, pela tomografia, o radiologista faz a punção daquele nódulo com uma agulha, e aquela agulha produz calor e realiza a destruição daquele tumor, e de forma curativa para aquela lesão, assim como a cirurgia. E hoje a gente tem comprovação, um trabalho recente publicado por um grupo holandês de 2 anos, que ela tem resultado oncológico tão bom quanto a cirurgia, né? E que também mostrou esse trabalho que tem menos risco e menos efeitos colaterais. Mas, é claro, tem que ser lesões que tenham localização favorável, e também ela tem que ter o tamanho adequado, elas têm que ser menor que 3 centímetros. Então, tem que obedecer essa regra para a indicação, e daí poder colher esse benefício. Não adianta também indicar esse método para achar que ele é menos invasivo se você seleciona mal o paciente, e daí você não vai poder ter esse resultado que o que a gente vê no dia a dia, e também o que esse estudo comprovou, né? Certo. E aí tem também a quimioembolização, como seria? A quimioembolização também é quando eu comentei o cateterismo, Luciana. O paciente vai para uma sala específica, que é uma sala de angiografia, e que se faz um acesso vascular, ou na virilha ou no punho, se navega pela circulação com o catéter, se injeta o contraste. Como os tumores são hipervascularizados, você consegue ver pela angiografia, e se realiza um microcateterismo, um microcatéter que vai até o ramo vascular especificamente para aquele tumor, ou seja, para evitar as outras partes do órgão, e administra diretamente no tumor quimioterapia juntamente com microesferas, e essas microesferas vão produzir um efeito isquêmico para aquele tumor, falta de oxigênio e nutriente. Mas a quimioterapia intraarterial para ter um sinergismo de efeitos e produzir a destruição tumoral. A quimioembolização é indicada para o hepatocarcinoma, para o câncer que se origina no fígado, também para as metástases coloretais, e também para as metástases de tumores neuroendócrinos em geral, e tumores neuroendócrinos de pâncreas. Certo. E aí a radioembolização,
Qual seria o procedimento? A radioembolização é esse mesmo processo de angiografia e de cateterismo, só que o agente tumoral é outro. O agente tumoral são microesferas que contêm o Yttrium-90. Esse Yttrium-90 é uma esfera radioativa, é um beta-emissor, e ela produz destruição tumoral pelo efeito de radiação no local. Para a senhora ter uma ideia, a radioterapia externa, ela entrega por volta de 40, 80 graus naquela região. Quando se faz pela via interarterial, pelo tumor ser mais rico em vasos sanguíneos, aquelas esferas concentram no tumor e podem emitir até 400 graus. Então, o efeito antitumoral é bem potente, é bem poderoso. Mas também, da mesma forma que os outros métodos, precisam seguir indicações específicas. Tem que ser uma lesão localizada, a lesão multinodular não é uma boa indicação, e o paciente precisa, claro, ter função hepática preservada, ter saúde suficiente também para suportar esse procedimento. A principal indicação da radioembolização é o hepatocarcinoma, o câncer hepático e as metástases hepáticas coloretais. Ok, aqui o senhor já trouxe, né, alguns benefícios desses procedimentos minimamente invasivos, mas o que mais a gente pode destacar desses procedimentos, principalmente com relação à recuperação, a menos sintomas? Acho que a gente pode falar primeiro, né, da experiência do paciente, né? Se o paciente tem um caso favorável de fazer o procedimento para o radiologia intervencionista, a outra opção normalmente é um tratamento cirúrgico, que normalmente tem corte, que normalmente tem internação prolongada, que normalmente tem mais risco, né? Então, sempre quando está na mesa uma situação favorável para o radiologista, e é interessante como as equipes também se organizam, né? Por exemplo, aqui no AC Camargo, onde eu trabalho, a gente tem uma reunião que chama Tumor Board, onde os casos dos pacientes são apresentados por uma comissão de médicos e onde se decide para que lado que ele vai, ou vai para a cirurgia, ou vai para a radiologia intervencionista. Então, tira um pouco do viés do médico, da indicação, né? Porque é uma decisão colegiada, né? Então, e aí... Pode falar, desculpa. Existe um consenso ali, quer dizer, não é só a decisão de um único médico. Do profissional, é a decisão de um grupo médico, né? É porque às vezes é difícil, né, quando você tem os dois métodos que atendem, mas qual que a gente vai indicar? O que o radiologista faz, que tem menos risco, mas o cirurgião poderia falar assim, mas o meu procedimento ele é um procedimento mais clássico, ele tem mais tempo de experiência, então tem essa questão também. Mas uma outra coisa importante também é a custo-efetividade, porque um processo guiado por imagem que tem um dia de internação, é claro, ainda no Brasil os insumos que são necessários ainda são caros, muito caros, porque eles vêm de fora, não são produzidos aqui. Eu acho que isso deve mudar nos próximos anos, à medida que se tenha empresas que começam a produzir esses insumos, o custo da radiologia intervencionista como opção de tratamento vai cair bastante, mas ainda assim, mesmo trazendo esses insumos de fora do Brasil, ainda existe custo-efetividade tratar por um método minimamente invasivo em relação a outra opção que é o tratamento cirúrgico. Então, os dois principais destaques que eu posso dizer é a experiência do paciente, menor risco, e o outro lado também a custo-efetividade. E que ainda as operadoras ainda não estão, a operadora, o SUS também, né, claro, ainda não tem um olhar que deveriam ter no meu ponto de vista. Vamos ver se isso... Mas como eu comentei, é uma especialidade jovem que ainda a gente tem que mostrar ainda os resultados para poder ter o convencimento de todos, das políticas de saúde, e poder oferecer para a população essas terapias. A ablação, por exemplo, do câncer coloretal foi aprovada no SUS no ano passado. Né? E daí a gente tem um outro problema, né? Agora que está aprovado, poxa, excelente. Quem que vai fazer no interior? Quem que vai ter o equipamento? Vai ter o profissional? Vai ter o insumo? O paciente a gente sabe que tem.
mas ainda a gente tem muito uma fase de adaptação na realidade nacional. Doutor, a gente está chegando aqui ao final, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, principalmente para quem está enfrentando esse desafio, né, do tratamento oncológico, para os familiares, para como que eles podem conhecer um pouco mais essas técnicas e o que o senhor deixaria aí para uma mensagem final? Eu acho que a mensagem final é que muitos de nós temos ou familiares ou amigos que sofrem de câncer. E é um sofrimento, porque é um tratamento de longo prazo que precisa de equipe multidisciplinar, né? Eu acho que a radiologia intervencionista não é a solução para tudo, é uma opção de tratamento que pode sim ajudar pacientes em situações específicas, mas eu acho que quem tem câncer precisa procurar um centro especializado no tratamento do câncer e que tenha toda essa infraestrutura, né? O oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta também e o radiologista intervencionista. Fica difícil assim, o paciente achar que será que o meu caso seria adequado? O ideal é procurar um centro especializado onde tenha o profissional, porque se for o caso vai poder ser consultado, vai poder ter opção de tratamento, vai poder, sim, daí comemorar o avanço da tecnologia, né? Que é poder resolver um problema complicado com um método mais seguro, com menos risco, com efetividade tão boa do que o tratamento clássico, a cirurgia, onde a gente sabe que envolve mais risco e um processo muitas vezes mais complicado. Muito bem, doutor. Gostaria também que o senhor deixasse algum canal que as pessoas possam coletar mais informações a respeito e saber, né, das novidades daqui para frente. Claro. Bom, eu trabalho aqui no AC Camargo, Cancer Center em São Paulo, então estou à disposição para quem quiser procurar a instituição. E o canal, como é que eu faria? Eu deixaria no... O Instagram da Sobrice é @sobrice.org.br. Tá. E o Instagram acho que é @Sobrice, né? Isso. Tá ok, doutor. Conversei aqui com o Dr. Charles Sustrassen, que é diretor da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a Sobrice, e também especialista em terapias oncológicas minimamente invasivas. Muito obrigada, doutor, pela contribuição, né, da nosso programa de hoje. Esse programa ele vai ter outras séries falando sobre os avanços da radiologia intervencionista. Essa série conta com o apoio e curadoria dos jornalistas Wagner Belmonte e Ive Bianchi, da Choices Comunicação. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo sábado, se cuide. Lembrando que os trabalhos técnicos são de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. A gente fica por aqui, até sábado que vem. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.